Voltamos com o segundo bloco do Planeta SPM. Estamos recebendo aqui o advogado especialista em Direito Internacional, Manuel Furriela. Manuel, existe um caso de um brasileiro, o nome dele é Oswaldo de Almeida. Ele foi condenado por 3 homicídios em 1990 na Flórida e ele pegou a pena de morte, só que ele teve a pena revertida para prisão perpétua. Na sua opinião, a pena de morte é mais cruel que a prisão perpétua ou é o oposto? É um debate, uma questão interessante, né? A crueldade das penas. A própria Constituição brasileira, ela proíbe qualquer tipo de pena cruel. Está escrito lá na lei mais importante que a gente tem no Brasil, né? Então tem uma série de penas que são proibidas, inclusive por essa razão que a pena de morte é proibida aqui no Brasil. Penas cruéis em geral, penas físicas, ou que causem algum tipo de desconforto desnecessário, desproporcional àquele crime que foi cometido, eles são proibidos no Brasil, né? Isso não há dúvida. No caso, esse caso aí que você menciona é realmente interessante, é emblemático, foi objeto até de reportagem na televisão. Esse brasileiro tinha sido condenado à pena de morte, ele trabalhou arduamente junto com o advogado dele, conseguiu reverter, o advogado chegou, olha, ganhamos, tá certo? Você não vai ser condenado à morte, agora você vai ficar preso a vida inteira. Então a gente mudou e te beneficiou. Anos depois, né, a partir do momento que ele continuou cumprindo uma pena e sem perspectiva de sair da prisão, então ele começou a visualizar se aquilo que ele queria para a vida dele, né? Ele foi sentenciado a passar uma vida preso. Até que ponto isso daí é necessário, até que ponto é interessante e até que ponto, para o condenado, é uma melhor opção. Ele tem dito claramente que ele preferia ser condenado à morte. O que ele está querendo dizer? Ele não quer levar uma vida atrás das grades. Então, com certeza, né, esse é um debate interessante. Até que ponto a pena de prisão perpétua, a pena de morte, uma pena que seja excessivamente severa, tá certo? Até que ponto ela serve para atender os interesses da sociedade e, principalmente, até que ponto para o preso é interessante comutar, a gente chama de comutar, essa pena, não é, para uma que seja de prisão perpétua. Esse é emblemático. Então, com certeza, a pena de prisão perpétua mostra para nós que ela é tão severa ou até mais do que a pena de morte. Então, quem está achando que prender alguém por 30, 40 anos ou pela vida inteira, ele não se sente punido e só se sentiria efetivamente com uma condenação à morte, está redondamente enganado. Esse caso que você trouxe aí para a gente debater é demonstração disso. Agora nós vamos receber por Skype a socióloga Juliana Vinuto, para ela também vai falar sobre o assunto. A Juliana é socióloga, formada em Ciências Sociais pela USP, especialista em conflito com a lei, controle social e punição. Oi, Juliana, tudo bom? Obrigada por estar bom dia. Eu estava contando aqui com o Manuel o caso do brasileiro que teve a sua pena de morte revertida para prisão perpétua, e eu deixo para você a mesma pergunta que eu deixei para ele. Você acha que a pena de morte é mais cruel que a prisão perpétua ou o oposto? Bom, eu particularmente acho que as duas são igualmente cruéis e eu acho que tudo depende também das condições nas quais uma determinada pena é executada. Porque nós sabemos que a qualidade do presídio no qual as pessoas estão presas influencia muito na qualidade da execução de uma pena. Então, nesse sentido, eu acho que as duas são igualmente cruéis. Só que eu acho que mais do que essa preocupação com a crueldade da pena, é importante a gente entender um pouco as consequências e os pressupostos desse tipo de pena extrema, porque a gente sabe que a justiça tem diversos vieses, né, de classe e gênero. A gente sabe muito bem que quem vai para a cadeia são determinados grupos, né? Determinados grupos são mais fáceis de serem selecionados para ir para uma pena, para cumprir uma pena, e no caso de uma pena extrema como a pena de morte, você não tem como reverter o cenário. Ou seja, se a justiça comete um erro e prende alguém que não é culpado, não tem como reverter isso, né? Então, eu acho que, além da discussão sobre crueldade, e nesse sentido eu faço minhas as palavras do doutor Emanuel, tanto a pena de morte quanto a pena de prisão perpétua, na minha opinião, elas não são eficazes, elas não tornam a sociedade mais segura, elas não tornam as pessoas mais confiantes. Então, além desse debate sobre a crueldade, eu acho que a gente precisa discutir mais
os pressupostos e as consequências de uma pena extrema como essa. E quais são as consequências que esse tipo de pena pode causar para uma pessoa? Então, além das consequências psicológicas, né, que vocês já debateram um pouco, e no caso, isso foi vivenciado por um dos brasileiros, né, que foi executado na Indonésia, né, o segundo, né, que se chama Rodrigo Goulart. Eu acho que, além disso, existe uma consequência social muito forte, porque a partir do momento em que você diz, né, o Estado diz para a população que ela não pode matar os seus semelhantes, e ele executa mortes por causa de erros pessoais, isso acaba passando uma mensagem muito ambígua para a sociedade. Além do fato de que já é dado, diversas pesquisas em vários lugares do mundo já concluíram de que a pena de morte ela não resolve, ela não minimiza os índices de criminalidade. Então, eu acho que as consequências de pena de morte, para além das consequências psicológicas, é criar um ambiente de vingança na sociedade, e normalmente é uma vingança que tem cor, tem classe, né? Minorias religiosas, dependendo do país no qual a pena é executada, normalmente são as mais selecionadas pelo sistema de justiça. Então, eu acho que é isso, né? Existem consequências sociais muito mais potentes do que puramente as consequências psicológicas, que por si só já são muito ruins. E algumas desculpas de pessoas que são a favor da pena de morte é que muitas vezes não é possível reinserir esse preso na sociedade. Que a pena de morte, ela acontece, ou a prisão perpétua, quando esse preso ele não pode ser reinserido na sociedade. Você acha que realmente, em alguns casos, não é possível essa reinserção? Então, eu acho esse tipo de argumento muito complicado, porque normalmente a gente parte das nossas vivências pessoais ou das vivências pessoais do nosso grupo social para classificar terceiros. Então, por exemplo, só para dar um exemplo banal, uma pessoa que sonega imposto por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela é considerada irrecuperável, ou seja, ela nunca vai conseguir pagar os impostos decentemente, de uma forma coerente com a norma moral da nossa sociedade. Então, assim, a gente pensa normalmente nas pessoas irrecuperáveis, mas a gente nunca pensa numa pessoa com rosto nesses momentos. A gente pensa normalmente em pessoas que não estão na nossa rede social. Então, por isso eu acho que é muito complicado a gente chegar a essas conclusões por achismos, normalmente, sem base empírica científica nenhuma. Não existe nenhum tipo de pesquisa, até onde eu sei, que prove que existem pessoas que são irrecuperáveis completamente. E se um dia houver uma pesquisa dessa, eu posso, de repente, se me convencer, né, o método e suas consequências, posso mudar de ideia. Mas eu acho que, a princípio, não existe pessoas irrecuperáveis. O que existe são contextos extremamente problemáticos de vida, e que eu acho que, antes de pensar em penas, deveríamos pensar em condições igualitárias de vida para as pessoas. E você, Manuel, o que você acha? Olha, eu concordo com as colocações. A visão é um pouco diferente, uma socióloga e um advogado, né? A gente tem uma visão um pouco diferente, mas na verdade vai na mesma linha, tá certo? Eu acho que a questão, né, abordada por ela, o ponto abordado por ela de recuperação, eu acho que é plenamente viável, tá? A gente pegando aqui os exemplos dos nossos péssimos presídios que a gente tem no país, né? Que na verdade não recuperam ninguém, servem para quem vai preso aprender outros tipos de crime. A gente está aqui numa instituição universitária, imagina uma universidade do crime. Esses são os presídios brasileiros, os presídios nacionais. Mas a gente tem um que eu visitei não há muito tempo atrás, aqui em São Paulo, que é o presídio onde ficam os policiais militares que cometem crimes. E é um presídio onde ele trabalha, aprende uma profissão, até porque ele não vai poder voltar a ser, obviamente, policial, quando ele cumprir a pena dele. E o nível de recuperação desses presos, depois que saem, é de mais de 90%. Nossa. Então, pouquíssimos presos voltam a cometer crimes. E olha, que se você falar de policiais militares que cometam crimes, a maior parte deles não é gente honesta, correta, mas aqueles que cometem crimes e são presos por essa razão, a gente imagina quão perigosos eles são para a sociedade, né? Policiais que cometem crimes. Então, você tem uma taxa de recuperação altíssima.
E eu não estou aqui dizendo isso para elogiar esse ou aquele grupo ou a polícia, não é nada disso. Eu estou só para mostrar aqui que se a gente tivesse bons presídios em todo o país, como estou dando o exemplo desse, a gente teria um índice de recuperação altíssimo, com certeza, tá certo? E a partir do momento que você tem um índice de recuperação altíssimo, você começa a debater se vale a pena ficar aí se discutindo penas severas. Pena severa é escape para governo incompetente e que não tem boas políticas públicas para combater a criminalidade. Vão por mim. Que todos aqueles que fazem promessas milagrosas é porque eles não sabem administrar bem um país, bem um estado, bem um município, seja lá qual ente federado, para combater a criminalidade. É mera desculpa. Aí vem com essas penas aí falaciosas, dizendo que isso daí vai resolver alguma coisa. Não, você tem que partir do pressuposto que vai ter uma reinserção. Agora, só para encerrar essa questão, veja só, óbvio que tem gente que nunca vai ser recuperada. Né? Você tem psicopatas, sociopatas, você tem uma série de tipos de criminosos no país e no mundo todo, que é óbvio que se você coloca essa pessoa de novo na sociedade, reinsere, ela não vai se recuperar. Mas para isso que eles passam por uma análise depois que vão ser liberados. Tá? Então não é só uma questão, você foi condenado a tantos anos, cumpre a pena e depois você é reinserido ou te libertam para você entrar na sociedade. Para isso que você tem que ter políticas para passar aquela pessoa para uma reanálise, para ver se ela não vai causar riscos à sociedade. Lógico, é um pequeno percentual. Vou dizer para você, a maior parte das pessoas tem grande chance de recuperação, sim. E é de interesse da sociedade que elas sejam recuperadas. Aqueles que não são, você tem que ter uma política para aquela pessoa passar por um tratamento psiquiátrico, psicológico, ou para que a vida toda ela não tenha condições de causar riscos à sociedade. Esse pequeno percentual. O resto tem que ter política, tem que trabalhar bem para recuperar as pessoas. Certo. Obrigada, Juliana, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada ao Planeta SPM. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos continuar conversando com o advogado de Direito Internacional Manuel Furriela. Voltamos já.